Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o primeiro domingo da Quaresma. Vivemos o tempo comum, depois de termos vivido o Advento e o Natal, vivemos 7, 8 semanas de tempo comum e agora iniciamos com a quarta-feira de cinzas o tempo da Quaresma. Quaresma quer dizer vem de 40, né? 40 dias em que a igreja nos favorece uma preparação para a Páscoa do Senhor. Todo o sentido da Quaresma é de nos preparar para a Páscoa. A Quaresma em si, ela não teria valor nenhum se não fosse nos preparar para a Páscoa. Porque a Páscoa é a grande celebração do mistério central da nossa fé cristã, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, a primeira leitura no livro do Deuteronômio, o Senhor fala através de Moisés ao povo e dar a Moisés orientações através do sacerdote, dizendo que o sacerdote receberá das suas mãos e colocará diante do altar do Senhor a oferenda. E depois o Senhor conclama o povo e todos os que estão ali, para quê? Para que adore ao Senhor. O Senhor que tirou o povo do Egito com mão poderosa e braço forte, no meio de grande pavor, com sinais e prodígios, conduziu o povo à terra onde corre leite e mel. Este povo agora traz os primeiros frutos da terra a Deus. Por isso agora trago os primeiros frutos da terra que tu me deste, Senhor. O povo, reconhecendo os favores de Deus, traz os frutos da terra na presença de Deus, a oferenda do povo fiel, do povo que crê em Deus. Depois, colocados os frutos diante do Senhor, se inclina em adoração diante dele. Meus irmãos, toda a história do povo de Israel, desde o chamado ao primeiro patriarca Abraão, até o último dos profetas João Batista, antes de Jesus, foi um ensinamento da parte de Deus e um aprendizado da parte do povo. Deus ia conduzindo o seu povo com mão forte, com mão poderosa, com mão amorosa, com mão misericordiosa, e muitas vezes o povo, ao invés de ir acolhendo essa formação e essa condução de Deus, muitas vezes se desviava e procurava, às vezes, voltar à vida passada, à vida do pecado. O povo não queria as provas de Deus, as dificuldades que passavam nas provas, nas tribulações, queria voltar ao pecado. E Deus, com paciência, vai mandando os profetas que vão conduzindo o povo até chegar a Jesus. Por isso, o Salmo, respondendo à liturgia de hoje, vai dizer: em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Esse povo que sofre, esse povo que vai aprendendo de Deus, mas muitas vezes volta à vida do pecado. O povo que diz: Senhor, tu és o meu refúgio, eu confio em ti inteiramente, nenhum mal chegará, nenhuma desgrata baterá na minha porta. Tu que dás ordens aos anjos, tu nos levarás em tuas mãos. Esse povo que é formado e educado e misericordiosamente conduzido por Deus,
esse povo chega hoje até nós. A mesma fé do povo eleito, do povo conduzido pelos profetas, é a fé de cada um de nós hoje. É levada, digamos assim, uma plenitude salvífica e redentora. Que plenitude salvífica e redentora é essa? A que Jesus nos dá. Então Jesus é aquele que os patriarcas e os profetas preparou para ser acolhido pelo povo como Salvador. Mas nem todos receberam Jesus, nem todos acolheram Jesus. Até hoje o povo judeu espera o Messias. E quem foi Jesus? Jesus era o filho do carpinteiro, sim. Os judeus diziam, ele não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos seus pais, seus irmãos, se referindo aos primos de Jesus, seus irmãos não estão aqui no meio de nós não sabemos de onde ele é. E por que ele começa então a pregar com autoridade e fazer milagres? É verdade que muitos judeus até hoje esperam um Messias, mas muitos judeus também se converteram. Muitos judeus, olhando o Messias diante deles, o Senhor Jesus, se converteram. Paulo é um deles, mas não só Paulo, tantos outros judeus se converteram. E esse Jesus, quem é ele? Jesus é aquele que é provado em tudo, exceto no pecado. E qual foi a maior provação de Jesus antes dele chegar no momento do sofrimento da cruz? Nós vemos hoje no Evangelho de Lucas, Jesus, cheio do Espírito Santo, depois de batizado por João no Rio Jordão, é levado pelo Espírito ao deserto e vai passar 40 dias, quaresma, né? Jesus vai passar 40 dias no deserto e ali será tentado por quem? Pelo diabo. Quem gosta de dizer, eu não acredito nesse negócio de diabo, isso é exagero, isso é história da igreja, é invenção da igreja, o diabo não existe. Não, o diabo existe sim, está aqui. Hoje o Evangelho é claro, o diabo tentou Jesus no deserto. E como foi que o diabo tentou Jesus? Jesus é conduzido ao deserto, porque o deserto é o lugar do encontro com Deus, e quando chega lá, o diabo está lá esperando. Muitas vezes nós queremos rezar e encontramos tantas dificuldades no caminho da oração. O diabo nos tenta e muitas vezes a gente não consegue rezar. Isso aí é bom a gente estar atento nessa quaresma, porque quaresma é um tempo de convite à oração, e muitos motivos vão nos querer tirar da oração. E Jesus então no deserto, o diabo chega diante de Jesus para tentar Jesus, e pela primeira vez que ele se apresenta, ele diz: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Aqui qual é a tentação? São 3 tentações e são 3 concupiscências, né? A primeira tentação é o diabo dizendo a Jesus que mande que a pedra se mude em pão. Por quê? Certamente Jesus está com fome, Jesus está no deserto, Jesus precisa do alimento. A tentação do prazer: manda que essa pedra se mude em pão. E Jesus diz: não só de pão vive o homem, não só de pão vive o homem. No outro evangelho completa, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí o diabo se afasta por um momento. Ele se afasta, mas depois ele volta e leva Jesus lá para o alto da montanha e mostra todos os reinos do mundo e diz a Jesus: eu te darei todo este poder e sua glória. Tudo isso eu te darei, porque foi entregue a mim e eu posso dar a quem eu quiser. Qual é essa tentação? A primeira foi do prazer, de matar a fome, né? Jesus disse: não só de pão vive o homem. A segunda é da
riqueza. Eu te darei tudo, tu serás dono de tudo. E o que é que Jesus então diz? Jesus responde. Jesus diz: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então o diabo se afasta e leva Jesus a Jerusalém, coloca lá em cima do templo e diz: se tu és filho de Deus, atira-te daqui lá embaixo, porque a Escritura está dizendo: Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para que te guardem, e mais ainda, te levarão nas tuas mãos, tu pode te jogares aqui, tu tens esse poder. Terceira tentação, o poder. Então estão aqui completas as tentações: o prazer de ter que comer o pão porque está com fome, a riqueza de dominar todos os reinos e ter toda aquela glória, e o poder de se jogar e poder ter alguém que lhe ampare. Ele não morre, ele é poderoso. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o demônio vai embora, se afasta de Jesus, mas ele voltará no tempo oportuno. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes a gente vence um combate, o demônio se afasta, mas ele vai esperar um outro momento para nos tentar de novo. E sempre será assim. Padre, quando é que isso termina? Enquanto a gente estiver vivendo, isso vai voltar, isso vai acontecer. Não tem uma trégua? Não. Porque se não fossem as tentações, não existiria a santificação. A santificação é exatamente não cair nas tentações, que a gente diz no Pai Nosso, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então a tentação, quando vencida, ela nos leva a uma vida de santificação. Por isso nós ganhamos as graças de Deus e vivemos os méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que derrama sobre nós o Espírito Santo e nos faz vencer a tentação. E assim a gente se santifica. Se não fossem as tentações, não existiria a santificação. Não se pode ser santo se não for tentado. Todos os santos foram muito tentados, saibam disso. Nenhum santo passou por esta terra sem ser tentado. São Paulo aos Romanos vai dizer: a palavra está perto de ti, no teu coração, na tua boca. É uma palavra de fé. E com tua boca tu deves professar que Jesus Cristo é o Senhor. Se tu fizeres isso, se tu professares que Jesus Cristo é o Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. E aí a gente pensa, né? A gente está vivendo um tempo de guerra, né? Da grande nação russa contra a Ucrânia. E a gente pensa em tantos e tantos que não confessam a Jesus, que não confessam o nome de Jesus porque não podem expressar a sua fé em muitos países que proíbem a profissão da fé, como Rússia, como China, como Coreia do Norte, como Cuba, como Venezuela, como Bolívia e tantos outros. Também no norte da África, a perseguição que os cristãos vivem na Argélia, na Tunísia, na Nigéria, são mortos, são degolados porque professam a sua fé. Como pode então esse povo confessar com a boca e ser salvo por Jesus? Por isso a nossa oração, porque é crendo que a gente alcança a justiça, é confessando com a fé com a boca que a gente consegue a salvação, por nós, pelos nossos, pela nossa casa, pela nossa família e pelos povos que estão aí do outro lado do mundo querendo evangelizar e sendo perseguido. É necessária essa intercessão. Nós temos 2 irmãos, 2 sacerdotes que foram enviados para Taiwan
Taiwan é uma ilha que está no leste da China, que a China está querendo tomar aquele território, uma grande ilha, e que certamente, se a China tomar Taiwan, vai ser imposto o mesmo regime chinês. Taiwan, por enquanto, é livre, nossos irmãos estão indo para lá. 2 padres já foram na frente fazer a sua imersão, e mais alguns missionários estão indo para Taiwan. Mas se a China tomar Taiwan, nossos irmãos serão perseguidos, talvez serão torturados, talvez mortos, mas é assim a igreja. Vocês sabem que 2 irmãos nossos foram já para lá? Padre Tiziano e Padre Vitor. E tem mais 2 irmãos aqui em Fortaleza se preparando para ir. Vão caminhando para a cruz de Cristo. Que maravilha! A igreja de Cristo, presente nos lugares arredios, nos lugares de perseguição contra os cristãos. Que maravilha! O povo querendo plantar a semente do amor, da bondade, do perdão, da misericórdia, em lugares de corações duros, de governantes impiedosos. Que coisa nós estamos vendo nos últimos dias? Tantas mortes na Ucrânia, prédios sendo bombardeados, prédios de civis, prédios de moradores, de famílias, pessoas sendo mortas, crianças mortas, milhares e milhares, já se fala de 1 milhão de pessoas saindo do seu país, da Ucrânia, para se refugiarem nos países vizinhos, onde há liberdade e paz, deixando casas para trás, trabalho. Meus irmãos, que dor, que grande dor. Por isso nós não podemos ficar aqui na nossa vida tão longe deles territorialmente, quilômetros nos afastam, mas uma só fé nos une. Nós não podemos deixar de rezar pelos nossos irmãos que estão lá sofrendo. Fotos de pessoas com um terço na mão, do lado dos bombardeios, das casas destruídas, prédios destruídos, pessoas no chão mortas, pessoas com um terço na mão na Ucrânia rezando para que Deus venha em auxílio àquela situação. Nós não podemos deixar de rezar por eles. Meus irmãos, eu encorajo vocês, rezemos mais, façamos mais penitência, peçamos a Deus que tenha misericórdia deste mundo tão dividido, tão violento, que Deus aplaque a sua ira e derrame sobre nós o dom da paz, o dom da concórdia, que cesse, que faça cessar as guerras. O Papa está pedindo, tem pedido muito a paz entre os países, o perdão. Ultimamente ele está pedindo corredores humanitários, ou seja, áreas livres de bombardeios, para que possa haver a saída e a entrada de pessoas, tanto a saída de pessoas que fogem das bombas, como a entrada de mantimentos para os que estão sofrendo. São os corredores humanitários, sem bombardeios nesses corredores. O Papa está pedindo o cessar-fogo, e tantos outros governantes pedem isso. Nós não podemos ficar afastados, nós não podemos ficar à margem desse problema. Nós devemos sofrer com os que sofrem as bombas de madrugada. Imaginem as crianças dormindo de madrugada, as bombas explodindo e as crianças acordando em meio aos gritos. É muito doloroso isso. Peçamos, meus irmãos, neste momento em que o mundo vive tantos conflitos, a paz, que verdadeiramente as pessoas professem, como diz a carta de São Paulo aos Romanos, professem com a boca e a fé seja firme, e essa palavra de fé possa gerar uma vida nova, uma vida de salvação, porque todo aquele que crê não ficará confundido. Olha essa afirmação de São Paulo: todo aquele que crê não ficará confundido, pois Deus é generoso para com todos aqueles que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Como faremos para as nações que não podem professar a fé, onde ninguém pode evangelizar? Invoquem o nome do Senhor. Se não sabem nem o nome do Senhor, não sabem nem qual é o nome do Senhor, o Senhor se chama Jesus, Jesus Cristo, Yeshua, Deus salva. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Que Nossa Senhora interceda por nós, interceda pelos povos em guerra, e traga a paz ao mundo o mais breve possível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.